que causa a queima do motor? ZH5? Não. O que causa a queima do conector CA é o H5? Sim. Se medir, mostra falha de projeto, certo? Entenderam? Então hoje existe muitos recal, né? Inversores chineses, recal de conector CA, né? Falha de segurança. Existe muitos recal, todos os anos se repete, conector CA incendiando. Por que isso acontece, pessoal? Por que conectores CA estão incendiando nos inversores? Porque bombas submersas centrífugas estão queimando. Qual é a resposta? Então a seguir eu vou apresentando para vocês, né, o que acontece com motores funcionando com inversores de frequência sem reator, o que acontece no conector CA sem reator. Eu vou apresentar para vocês, certo? É um vídeo longo, certo? Então vocês prestem atenção, que isso é muito importante. Vocês que fazem curso de energia solar, hoje vocês fazem curso para vender. Você não sabe o que é H5, você não sabe o que é ressonância, né? Hoje vocês fazem curso para vender, né? Mas desconhece harmônica de quinta ordem, desconhece ressonância, desconhece campo magnético não cancelado, né, que eu já apresentei nos meus vídeos. Então você vai acompanhando essa aula até o final, que ela é muito importante para você. Isso aqui é uma crítica construtiva para você aprender, certo? Então vamos lá. Aqui começando. Então vamos começar com o mito, né? Então, pessoal, o que acontece hoje? O mito acabou. Não existe reator para inversor monofásico de 8, de 10, de 12. Então, por que inversores de 8, 10 e 12? São os inversores que mais queimam o conector CA. Certo? Todos os anos tem recal de inversores de 8, 10 e 12 monofásico. Então, o mito acabou. Não existe reator para inversor monofásico de 8, 10 e 12 kW. É falso. Por que é falso? Então, lê o texto. Você tem que procurar ler texto para entender o que eu estou apresentando. Vocês têm que ler texto, interpretar texto, saber ler ficha técnica, saber fazer cálculos avançados. Vocês têm que saber tudo disso. Então, vamos lá. Por que é mito? Mito acabou. Não existe reator. Por que é mito? Preste bem atenção. Se o fabricante chinês, digamos chinês, né, que hoje está mandando no mundo, a fábrica da China. Se o fabricante chinês incluir um reator de rede conjugado, o problema desaparece, mas isso encarece o produto e reduz margem de lucro. Tá vendo aí, pessoal? Então tá aquela questão do marketing, né? Hoje quem domina o mundo é o marketing. Então, tá aí o problema. Reduz a margem de lucro. Aí já começa o problema, porque que você não usa reator nos inversores. Por isso, eles evitam falar no assunto H5, harmônica de quinta ordem. O que eles fazem, então? Reduzem a potência nominal do inversor no software. Isso derruba a corrente RMS, que eu já apresentei esse cálculo, né? Raiz média dos quadrados. E mascara o H5. Né? Eles escondem o H5. Assim o conector CA não queima, não porque resolveram o problema, mas porque diminuíram o estresse elétrico artificialmente. Só não diz isso para o cliente, coitado do cliente. Então, esses clientes, como eu já havia falado, clientes, consumidores do Brasil, eles são analfabetos. Ele não sabe o que é energia, né? Ele não sabe o que é energia solar, né? Esse pessoal, eles são analfabeto total. Eles têm energia solar em casa, mas eles são analfabetos. Eles não sabem o que é painel solar, eles não sabem o que é inversor, eles não sabem o que é bateria. Eles são enganados, entendeu? Esse pessoal, consumidores, são milhões de consumidores brasileiros e mundial, né? Só no Brasil não.
Existem consumidores analfabetos nos Estados Unidos, na Austrália, na África, na China. Existem consumidores analfabetos. Consumidores, eu estou falando consumidores, certo? Então, eles reduzem a potência nominal do inversor no software. Isso derruba a corrente RMS, né? Raiz média dos quadrados, e mascara o H5. Assim o conector CA não queima. Não porque resolveram o problema, mas porque diminuíram o estresse elétrico artificialmente. Só não dizem isso ao cliente. Eles não dizem para o cliente. Então o cliente foi enganado. O resultado: não precisa incluir reator, não precisa admitir erro de engenharia, não precisa admitir erro de projeto e continua vendendo inversor como eficiente, seguro e moderno. Isso tem um nome técnico: fraude silenciosa da energia solar. Uma fraude que o consumidor não percebe, que o instalador não sabe medir. Quer dizer, o instalador não sabe medir. Eu vou provar para vocês que o instalador ele não sabe medir grandezas elétricas invisíveis. Que eu vou demonstrar a seguir. E por que ninguém fala em H5? Porque se admitir H5, derruba o marketing, derruba o RECAL, derruba a certificação do Inmetro do Brasil, abre processos civis e criminais e prova erro de projeto. Por isso, o Brasil e China fogem do tema H5 como o diabo foge da cruz. O resultado: marketing solar matou o inversor. H5 não respeita marketing. Pois é, pessoal, o H5, a ressonância, ela não respeita marketing. E todo esse pessoal, eles foram treinados para vender. Ele não sabe o que é H5, ele não sabe o que é ressonância. Eles não foram treinados para isso, certo? Então aqui está na imagem, existe sim os reatores. Isso aqui é um reator para inversores de 8, 10 e 12 kW monofásico. Você encontra. Por que você não usa? Você que é engenheiro, que elabora projeto no Brasil, na Austrália, nos Estados Unidos, você elabora projeto de inversores híbridos, conectado à rede, inversores on-grid. E por que você não aplica o reator no inversor? Porque o que eu mais vejo hoje é inversores na parede, sem um quadro, porque você teria que ter um quadro para colocar esse reator e fica caro. Porque se você comprar um inversor, mais aquele quadro metálico e instalar esse reator dentro, fica caríssimo, fica 2 vezes mais caro o sistema. Aí o que você faz? Você vai lá, coloca o inversor na parede, barulhento, você não instala o reator, o que acontece? Queima o conector CA. O que está mais acontecendo hoje é queimar conector CA de madrugada. E isso é um risco para uma família, matar uma família inteira. Porque a harmônica de quinta ordem, ela só acontece de noite. É muito difícil ela acontecer de dia, porque o inversor está conectado à rede, está sincronizado em 60 Hz com a rede. Quando ele sai à noite, não está mais o sistema solar ajudando. Aí a H5 chega e é o perigo, se você não tiver reator. Então, o sistema fica caro. Então, hoje, se a China conjugar o reator com o inversor, é caro, eles não vão conseguir vender. Esse que é o problema. E o que eles fazem? Eles reduzem a potência do inversor sem o cliente saber. Isso é fraude. No Brasil, eles reduzem a potência do inversor. Na China, eles reduzem a potência do inversor. Na Austrália, eles reduzem a potência do inversor. E Estados Unidos, eles reduzem a potência do inversor. Nos Estados Unidos, preste bem atenção, os Estados Unidos condenam muito a China. Os Estados Unidos também ele é fraudulento. Estados Unidos é fraudulento, Brasil é fraudulento, Austrália é fraudulento, menos a Alemanha e Delta. Menos a Alemanha e Delta, que não consta aqui. A Delta, né? A indústria solar Delta, ela não entra no jogo de marketing. E nem SMA alemão. Estados Unidos é corrupto no sistema solar. Brasil é corrupto no sistema solar. A Austrália também é corrupta no sistema solar.
certo? A Austrália também é corrupta no sistema solar. Austrália, né? Certo? E por que você não instala o reator no inversor? Porque é caro, é caríssimo. E ninguém quer comprar inversor com reator. E aí chega a Mônica de quinta ordem, detonando o conector CA. Aí você vai e culpa o conector CA, que você está errado. Por que você está errado? Olha, pessoal, preste bem atenção. Isso aqui eu já apresentei. H5, má instalação, mais erro de projeto, explode inversor de 10. Isso aqui foi um caso que ocorreu no dia 3 de novembro de 2025 na Austrália. H5 de quinta ordem, o vilão invisível que explode inversores monofásicos de 8, 10, 12. O que mais explode? Isso aqui é coisa antiga. Isso aqui não é novidade, isso aqui é antigo, desde quando foi fundada as indústrias solares, que vem acontecendo esses problemas. Por quê? Olha, aqui tem o RMS, raiz média dos quadrados. Se você elevar 43 ao quadrado, que é do inversor de 10, porque se você dividir, olha, você é leigo, não deveria estar aqui assistindo esse vídeo. Você é leigo, você não sabe o que é harmônica de quinta ordem, você não sabe o que é frequência, você não sabe o que é ressonância, você nem deveria estar aqui assistindo esse vídeo. Então, para os engenheiros aposentados, ele vai me entender o que eu vou fazer agora. Engenheiros aposentados eletricistas. Não é nem engenheiro recém-formado. Então, eu vou apresentar esse cálculo aqui para engenheiros aposentados eletricistas. Certo? Não para leigos. Então, você tem um inversor de 10. Se você dividir pela tensão de 230, né, que ele está conectado à rede, ela tem que ser superior à nominal, né, dá 43, né, 43. Se eu multiplicar 43 por 81% de 300 Hz, dá fundamental 60 Hz. Então, eu tenho que multiplicar 43 multiplicado por 0,81, ó. 43 multiplicado por 0,81 vai dar quanto? Dá 34. Se eu somar vetorialmente esses valores, 43 ao quadrado mais 34 ao quadrado, extraindo a raiz, eu vou encontrar 54, como consta aqui, ó. Se o fator potência cair, isso é o perigo, como consta lá na ficha técnica. Se o fator potência cair para 0,8, está aqui a divisão, ó. Vai para 67,68, o que acontece? 54 dividido por 0,8 vai para 67, 68 redondo. O que vai acontecer? Vai explodir o conector. Aí o que é que você diz? Você que é engenheiro do Brasil, da China, Austrália, Estados Unidos, eles culpam o conector CA. Se você culpa o conector CA, é fraude. Você está mascarando o H5. Você é fraudulento, engenheiro incompetente. O seu projeto está errado. Você é incompetente, engenheiro analfabeto, incompetente se você culpar o conector CA. Eu estou até defendendo a indústria solar. Certo? E eu estou condenando os engenheiros que fizeram o projeto. Eu não estou condenando nenhuma indústria da China. Eu estou condenando o engenheiro, o técnico que projetou o sistema de energia solar. Ele está errado. É fraude. É fraude. H5, erro de projeto. Por que que deu tudo errado? Porque eu apresentei aqui no começo, ó, porque você não instalou o reator contra H5. H5. MI, interferência eletromagnética. Você não sabe nem o que é H5. Nenhum instalador do Brasil sabe o que é H5. Esses instaladores do Brasil, eles são treinados para vender. Ele não sabe o que é H5
eles não sabem o que é ressonância, eles não sabem o que é campo magnético não cancelado, eles não sabem. E aí o que aconteceu? O conector explodiu, não matou uma família inteira, porque o corpo de bombeiros chegou às 2 horas da madrugada, urgente para apagar o fogo. Foi isso que aconteceu. Na Austrália, 3 de novembro de 2023. Isso aqui está ocorrendo todos os anos. Isso aqui é repetido todos os anos. Não era para estar repetindo todos os anos. Por que isso aqui se repete todos os anos? Se repete todos os anos porque você não usa reator. Esse é o problema. Você não usa reator. Esse é o problema. Agora, eles não sabem o que é um reator de rede. Eles não sabem o que é um reator na saída do inversor. Eles não sabem nada disso. Eles fazem a maior confusão. Eles acham que esse reator aqui é para a saída de inversor de frequência. Isso aqui é inversores para a entrada de rede. Não confunda inversores de entrada de rede com inversores e reatores para inversores de frequência, são coisas diferentes. Isso aqui é para inversores combater EMI, interferência eletromagnética, e H5, harmônica de quinta ordem. Você tem que ter o maior cuidado para não fazer essa confusão, porque aqui eu estou apresentando um inversor, esse reator para inversores de 10, 12 e 8. Esse reator é para inversores de 8, 10 e 12. Você tem que calcular estes inversores, você tem que calcular para cada potência de inversor pela corrente RMS e depois fazer o cálculo de milihenry. Você tem que fazer os cálculos de raiz média dos quadrados da corrente para depois calcular o milihenry, conforme a potência do inversor. Não é que todos os reatores vão servir para o mesmo inversor. Você tem que calcular o milihenry para cada potência de inversor. Aqui eu tenho uma tabela, certo? Isso aqui é para inversores trifásicos. Você está vendo reatores trifásicos. São diferentes. Aqui está dizendo, filtro de rede para ser conectado na entrada de inversores, para amenizar harmônico proveniente desses equipamentos, nas tensões de 220, 380 e 440. Impedância de 2 a 4%, frequência 60 Hz. Então, esses reatores, eles são para as frequências de 60 Hz. Então, ele é aplicado na rede de 60 Hz. Esse inversor aqui, ele é trifásico para inversores trifásicos. Você não usa. Por que você não usa? Porque se você for vender um inversor, é 2, 3 vezes mais caro. E você tem que colocar esse inversor dentro de um quadro e você vai e coloca o inversor na parede. É coisa horrível. Ridículo. No mundo inteiro, na Austrália, no Brasil, Estados Unidos, todos os inversores é na parede. Não conheço nenhum inversor dentro de um quadro. Todos os inversores é lá pregado numa parede. A coisa mais ridícula do mundo. Por quê? Porque você não usa reator. Você não usa reator. Aí fica enganando o público. Fica inversores pegando fogo, matar uma família inteira, aí o corpo de bombeiro cheio para apagar fogo, porque você não usa reator. Aqui eu tenho os cálculos de todos esses inversores para qualquer tipo de inversor. Esses inversores, esses reatores, é para inversores trifásicos. Eu tenho aqui os modelos para qualquer potência de inversor, mas eu não vou apresentar para o público, para os inscritos e não inscritos, porque eles não colaboram com o canal. Eu tenho todos os cálculos desses reatores para inversores trifásicos, certo? Como você não colabora com o canal,
eu não vou apresentar os cálculos, certo? Então desculpe aqui o que eu estou passando para você, se você é inscrito ou não, eu não vou passar a tabela e os cálculos desses reatores para qualquer tipo de inversor trifásico. Então aqui são reatores trifásicos e aqui são reatores monofásicos, certo? O mito acabou. É só isso que eu quero dizer para você. O mito acabou, certo? Porque uma coisa eu não admito é mito no meu sistema aqui no meu canal. Eu não admito mito. Olha, uma coisa eu vou dizer para você, uma coisa que eu não admito no meu canal. Eu vou logo passando aqui para você, ó. Quem sou eu? Sou conhecido por tratar a energia solar sem mito, sem achismo, sem marketing, apenas matemática. Certo? Então, você já fique logo sabendo que eu não gosto de mito, de achismo, de marketing. Eu não gosto. Certo? Então, eu estou logo lhe avisando. Eu não gosto. Olha, outra coisa. O dia que descobri o crime solar, H5 mais ressonância igual mata inversores, motores e conectores CA. Já provei isso aí. Em ressonância paralelo, a impedância pode ser muito alta em determinado ponto, gerando sobretensões na saída do inversor ou em trechos do cabo. Isso estressa isolamento do motor, é claro, e pode provocar descargas parasitas e queimar a isolação do motor. Olha, uma coisa que o instalador faz no Brasil. O instalador mentiu. Ó. Esses instaladores do Brasil eles são mentirosos. Até porque eles fazem curso para vender. O instalador não vê isso no alicate porque o RMS médio continua normal. Olha só. Ele instalou uma bomba, né? E instalou o inversor de frequência. Olha só o que ele mediu aqui. Ele mediu 400 volts aqui, disse para o cliente, falso. Você pode usar um alicate volt-amperímetro e medir aqui na saída do inversor. Se você medir 400 é falso. O real, ó, a diferença é 564 volts, não 400. Então a diferença é enorme. É invisível essa tensão, você não pode medir ela. Você mediu 400, né? E o real é 564. Você não sabe disso. Por que você não sabe disso? Porque você fez um curso para vender. Você não sabe o que é ressonância. Por que deu 564? Por que deu 564? Quando você mede essa tensão na saída do inversor com instrumento alicate volt-amperímetro comum, você vai medir 400. Está aqui mostrando aqui. Agora, quando você medir, você tem que multiplicar isso aqui pela raiz quadrada de 2. Ó. Tá 564. Ó. Essa aqui é a tensão real. Você vê que ela é muito maior. Olha só no final, quando chega no motor. Você mediu aqui, ó. Você mediu 500 volts. Tá aqui no instrumento mostrando. Alicate volt-amperímetro. 500 volts. Não é verdade, é falso. Você está mentindo para o cliente. Você está medindo para o cliente, você está mentindo. Você é mentiroso. Por que você é mentiroso? Porque eu tenho que multiplicar, porque essa tensão ela pode duplicar. No final, com esse cabo longo de 100 metros, 120, 150, ela pode duplicar essa tensão. Por quê? Porque você não está usando o reator. Então, o que acontece? Então, se eu multiplicar 500, ela pode duplicar vezes 2, dividido pela raiz quadrada de 2. Ela está chegando a 709 volts. Aqui, ó. E por isso o motor queimou. E você mediu 500. Você vê que você mediu 400 aqui, ela aumentou. Você mediu 500 aqui, diferença de 100. Tá vendo? Como é errado. Só que ela chegou a 709 volts aqui, real. E queimou o motor. Por que queimou o motor? Então aqui vem a pergunta. H5? Não. Não é H5. Não é H5. É ressonância. Então você procura estudar o que é ressonância nos livros técnicos. Você procura estudar o que é ressonância série paralelo.
Então aqui é uma ressonância, certo? O motor, quando ele está em ressonância, o que acontece? O motor, ele entra em torque, pulsante, trava. Aí ele queima. Por quê? Porque a reatância indutiva e reatância capacitiva, elas são iguais. Elas se igualaram, aí o sistema é ressonante. Aí é onde está o perigo. O mais perigoso, ninguém mede a frequência onde isso acontece. Sem medir, não aparece no EMS, não aparece no multímetro, não aparece no relatório, não aparece no recal, e aí nasce a fraude técnica perfeita, culpa o conector, mas não mede H5 nem ressonância. Então, neste caso aqui é ressonância, não é H5. Então, cuidado para não fazer essa confusão. H5 é ressonância. A ressonância ela acontece em inversores de frequência para alimentar motores. Já aqui é diferente, aqui é H5. H5 que está aqui, ó, altera a corrente e explode o conector. Então você tem que estudar, saber essas diferenças entre ressonância e harmônica de quinta ordem. São coisas diferentes, certo? Então, aqui não existe H5, como acabei de apresentar para vocês. Isso aqui é um reator, né, em série com a saída do motor que você tem que instalar. Por que você não usa reator? Você não usa reator porque o projeto fica caro. Quem é que usa esse sistema no Brasil hoje? É o João Eletricista em São Paulo. Todos os 4 deles têm reator para inversores de frequência. Então, todos esses inversores de frequência solar, você é obrigado a usar reator em série com motor. Então, isso aqui é um reator em série com o motor, contra a ressonância. Não é H5, aqui não existe H5. Ó. Não existe H5. Então, não confunda H5 com ressonância, são coisas diferentes. Aqui, nos inversores brasileiros, no Brasil tem milhões de inversores conectados na rede. O problema é o que? H5 de quinta ordem. Brasil tem milhões de inversores conectados na rede. E o problema qual é? H5 de quinta ordem. Esse é o perigoso. E já causou apagão no Brasil. E eles não sabem o que é. Olha uma H5, o resultado. Olha o resultado de uma H5. São terminais superaquecidos, plugs derretidos, fiação queimada e agora um pequeno incêndio. Então, está aqui, começou o incêndio. A família inteira não morreu porque o corpo de bombeiro chegou urgente e apagou o fogo. Aqui são conexões CA pegando fogo. Então, pessoal, já se sabe que a H5 não respeita marketing. H5 não respeita marketing. Olha, uma coisa que eu vou apresentar para vocês, ó. O marketing solar criou um exército de analfabetos técnicos. Por isso o marketing prefere a ignorância. Hoje, a indústria solar chinesa ela não quer engenheiros aposentados, engenheiros eletricistas, engenheiros eletrônicos, ela não quer esse tipo de engenheiro. Hoje, o marketing ele quer o engenheiro recém-formado, ele não tem experiência. O engenheiro que é formado, que sai do Enem, pessoal que faz Enem, faz engenharia, medicina, eles são profissionais que não têm experiência e é um perigo. Esses profissionais é um perigo, porque eles não têm experiência. É médico, é engenheiros, eles não têm experiência. É o maior perigo hoje no mercado, esse tipo de profissionais. E o que mais a indústria hoje contrata é engenheiros recém-formados para pagar 2 salários mínimos. Então, as indústrias hoje ela não quer engenheiros aposentados e têm experiência. Ela quer engenheiros recém-formados analfabetos. Engenheiros recém-formados analfabetos, médico analfabeto, existe muito. Médicos falsos, que existe hoje muito no YouTube. Vocês têm que ter muito cuidado com isso, certo?
Então tá aí, o marketing criou um exército e só propaganda, só propaganda. Existem duas indústrias solar no planeta que não aceita, não entra em jogo de marketing. É a SMA alemão e a Delta. Eles não entram no jogo de marketing, porque eles trabalham com engenharia. É diferente.